Fala Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos voltar aqui com o nosso quadro Nota Fiel, que faz um tempinho que a gente não traz para vocês. Dessa vez um tema diferente, disputa de pênaltis que o Corinthians passou nos últimos anos. A gente selecionou a disputa de pênaltis de 2008 até 2024, aproveitando esse gancho também que a gente acabou de passar nos pênaltis contra o Grêmio na Copa do Brasil. E a gente vai ranquear de 0 a 10 todas essas disputas de pênaltis que a gente viu o Corinthians presenciar. São as 26 cobranças de pênalti que a gente viu o Corinthians participar. As disputas de pênalti a gente vai avaliar aqui de 0 a 10, vocês já sabem o esquema. Só uma no 0, só uma no 10, o resto a gente pode distribuir da forma que for e máximo de 3 em cada nota. E lembrando que a gente pode mudar no decorrer. Então, se a gente colocar uma na posição 5, não quer dizer que até o final do vídeo vai ficar na posição 5, a gente pode mudar. Vamos começar direto ali. Corinthians e Botafogo em 2008, semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians na ocasião na Série B. A gente perde fora de casa por 2-1 pro Botafogo com o gol do Jorge Henrique no finalzinho do jogo. O gol do Botafogo do Jorge Henrique. E aí no Morumbi a gente faz 2-1 com um golaço de falta pro Chicão, leva pros pênaltis. E o Felipe faz uma defesa na última cobrança, uma puta de uma defesa e classifica o Corinthians pra final daquela Copa do Brasil. Essa é uma disputa de pênaltis que, da que tá na lista, talvez seja a única que a gente não lembra tanto. Não tem, no nosso caso, não tem um sentimento afetivo tão grande porque a gente não estava acompanhando o Corinthians da maneira que a gente acompanha hoje. A gente era muito pequeno na época. Ou da forma que a gente acompanhou a segunda, por exemplo, que já é em 2011. Sim, exatamente. A gente já estava bem mais crescido, já acompanha mais. Mas em 2008 tem um roteiro muito interessante, que nem se falou, foi uma virada, o Corinthians perde o primeiro jogo, ganha o segundo jogo com o gol do Chicão de falta, num jogo muito emocionante, e é no momento que o Corinthians precisava muito desse resultado, porque a gente vinha de uma queda para a Série B em 2007, o Corinthians não ganhava título desde 2005, quando foi campeão brasileiro, e em 2008, no ano que estava na Série B, o Corinthians consegue chegar na final da Copa do Brasil, contra um Botafogo que estava na Série A. Ou seja, o Corinthians não entrou como favorito, conseguiu reverter um jogo com o Morumbi lotado de torcedor corintiano, foi para as disputas de pênaltis, e o Felipe, que acabou se redimindo ali na última cobrança e pegando pênalti, é uma disputa marcante, eu acho que muito pelo contexto. Se a gente for analisar nessa lista, tem disputas aí que são mais significativas para a história do Corinthians, até porque a gente não foi campeão da Copa do Brasil em 2008, mas pelo momento eu acho que ela merece aí estar bem colocada. Cara, eu acho que vai acabar levando uma nota alta, principalmente pelo que foi essa campanha da Copa do Brasil. Foi um azar, o Corinthians não ganhou, acabou perdendo para o Sport na final. Só que você olha, teve a virada histórica contra o Goiás, que virou um 3-1 para um 4-0 no Morumbi depois. Passou do São Caetano também, um jogo sofrido, e o São Caetano que ainda não era o São Caetano que hoje em dia é um desastre, era um São Caetano que poucos anos antes tinha sido vice-campeão da Libertadores. Passou também do Botafogo, time de Série A, que nem você falou, time grande e tal, e passou de forma heróica, cara. Passou de forma heróica, com uma baita de uma virada, com um baita jogo e com uma defesaça de pênalti do Felipe. Isso é importante ressaltar também, foi uma puta defesa que ele pegou na gaveta e o Corinthians passou de forma heróica. Mano, eu jogaria num 6. Eu acho que, por enquanto, é uma nota justa. Eu acho que até se a gente for vendo que não tem tantas cobranças tão marcantes pra frente, eu acho que pode até subir essa nota. Eu acho que a gente vai acabar descendo depois pelo fato da nossa memória afetiva. De pensar em quais a gente mais se emocionou, mais comemorou. Mas eu acho que no momento pode ser. Vamos deixar no 6 aí depois a gente decide. Segunda cobrança de pênaltis. Corinthians e Palmeiras 2011, semifinal do Campeonato Paulista. A primeira que a gente de fato lembra 100%. Eu lembro inclusive de todo mundo que cobrou nesse jogo. E o Corinthians passa, vai pra final depois de 1-1 sofrido no Pacaembu com gol do Corinthians do William Bigode, inclusive. Gol chorado demais também do Corinthians do William. E já é um jogo diferente, porque se a gente analisou contra o Botafogo, que tem um lance de ser num período difícil e também de ser quando o Corinthians estava na Série B ali, de ser um jogo regional, de ser uma competição nacional, aí é diferente. O Corinthians disputando o Campeonato Paulista, que é uma competição menos importante, isso a gente tem que pesar, mas é contra o maior rival, rapaziada. É contra o Palmeiras. É contra o Palmeiras e também é o campeonato sequência do Corinthians ter sido eliminado na pré-Libertadores pro Tolima. Então era o campeonato que o Corinthians precisava dar uma resposta na fase de grupos. Foi jogar no Pacaembu contra o Palmeiras, com o mando do Palmeiras, subiram mosaico falando ha, rindo na nossa cara, a gente foi lá e ganhou. E aí, ainda assim, com toda a rivalidade que existe, foi lá e ganhou de novo com o mando do Palmeiras no Pacaembu mais uma vez. E fora que também é uma disputa de pênaltis que vai para as alternadas, né? Também. Isso tem que contar, porque todo mundo quanto mais tem disputa de pênalti, quanto mais tem cobrança,
mais gera aquele nervosismo, mais gera aquela apreensão e o sentimento fica mais marcante. Tem cobrança de pênalti que a gente colocou aqui, disputa de pênalti, que foi relativamente fácil pro Corinthians, que o Corinthians ganhou tranquilo. Não desmerecendo, por exemplo, a desse ano que a gente vai avaliar, que também foi muito emocionante, é muito impactante, eu acho que pode ter uma nota alta. Mas foi uma disputa de pênaltis fácil pro Corinthians. Sim. Porque o Corinthians sobrou e passou até mesmo antes ali da quarta, quinta cobrança do time. Então foi uma disputa de pênaltis mais fácil, ao contrário dessa do Paulista de 2011, que o Corinthians leva até as alternadas, o Catito Ramírez faz o gol de pênalti, em que ele escorrega ainda, dá um medo ali dele acabar errando, e é contra o Palmeiras, que garante uma final de Paulista, que novamente a gente não ganha, assim como em 2008. Eu acho, pelo menos pra mim, percepção pessoal, depois vocês podem colocar nos comentários qual é a percepção de vocês, que essa é mais impactante. Eu acho que só acaba sendo mais impactante por ser um clássico. Ganhar do Palmeiras é muito mais especial, apesar de que foi uma semifinal de Copa do Brasil. Só que como a gente perdeu, acaba tirando um pouco desse sentimento de nossa, que jogo incrível. Porque de fato foi um jogo incrível contra o Botafogo. Mas o vice-campeonato acaba tirando muito desse peso, apesar de que em 2011 também foi um vice. Só que você tirar o seu rival na casa dele é muito gostoso. A gente já sabe, inclusive, contra o Palmeiras, como é isso. Mas aí a gente tem que pesar pra gente definir. Duas medidas. Primeiro, o que é maior? A competição, porque são duas semifinais, uma Copa do Brasil e Paulistão. A Copa do Brasil é maior. Mas isso é maior do que eliminar um rival em um campeonato mais fraco? Eu acho que não. Eu acho que esse sentimento de 2011 eu acho que é mais forte. Eu colocaria um degrau acima aí. Eu colocaria num 7 também por ser o Palmeiras, que tem um sentimento especial e é inegável, cara. O maior rival é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Vamos pra próxima. Corinthians e São Paulo em 2013, o famoso jogo que o Rogério Ceni quase divide a bola com o Pato, que ele dá adiantada, que ele tá quase na linha da pequena área, e que foi uma delícia ganhar esse jogo de São Paulo. Foi uma delícia, surpreendentemente com o gol do Pato, né? Se a gente voltar no passado e contar pra gente de 2013, pô, esse Pato aí que fez esse gol de pênalti, ele vai pro São Paulo depois, a gente vai odiar ele, tá ligado? Depois, e ainda mais ele provocando o São Paulo depois da cobrança, eu acho que a gente não acreditaria nisso. Mas essa disputa de pênaltis em si, vou começar dando minha opinião já sobre a colocação. Eu acho menos impactante que 2011. Eu acho menos impactante que 2008 também. Porque a gente ganha esse Paulista, é diferente, é a única dessas três competições que o Corinthians ganha no final, ganha a final contra o Santos, mas é uma disputa de pênaltis mais fácil do que a de 2008 e a de 2011, porque 2008 o Corinthians ele ganha na última cobrança, não nas alternadas, mas até ali estava empatado. Decidiu na última que o Felipe pegou e acabou. Também. Era azarão, o favorito era o Botafogo. Exatamente. 2013 a gente já estava numa fase melhor, atual campeão mundial e da Libertadores. O São Paulo, apesar de ser o atual campeão da Sul-Americana, estava um pouco mais em baixa. E 2011 tem uma dramaticidade muito maior na disputa de pênaltis. E também acho que no jogo. No jogo tem uma dramaticidade maior. Então foi 0x0 esse jogo no Morumbi. Eu tava mais confiante em 2013 do que 2011. Muito. Porque 2013 a gente era mais time. 2011 tinha uma certa desconfiança sobre aquele elenco do Corinthians ainda. Eu colocaria abaixo ali. Eu acho que se a gente fizer uma escadinha, 7-6-5 ou 7-6-4... Acho que 5. É que vai ter algumas cobranças algumas disputas que a gente perdeu, eu acho que essas aí acabam sobrando da nota 4 pra baixo. É verdade. Mas eu acho que essa aí, por enquanto, pode ficar na nota 5, eu acho que vai até acabar subindo já. Só que eu acho que por enquanto é uma nota justa, principalmente porque, foi isso que você falou, o Corinthians era favorito, então a obrigação era nossa de passar. Então, se perdesse, seria uma nota muito baixa. Mas como ganhou, praticamente fez a obrigação. Atual campeão da Libertadores, atual campeão mundial. Foi pro Morumbi, na época que a gente não perdia pro São Paulo por nada, por absolutamente nada, perdia pro São Paulo. E ficou, entre aspas, fácil porque o Ganso isolou uma e o Luiz Fabiano perdeu outra. Aí no final o Alessandro acabou chutando uma na trave e o Pato acabou fazendo e acabou ficando marcado mais pela adiantada do Rogério Ceni que qualquer outra coisa. Sim. Vamos pra próxima, agora a gente vai analisar uma sequência terrível de 4 derrotas. E a primeira é uma que... Puta que merda, mano. Guarda pra zero, mano. Vamos segurar pro zero, que é 2013, Alexandre Pato contra o Grêmio, cavadinha, história que a gente já sabe. Segurar pro zero, já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que é desesperador. Pior que, só pra comentar sobre essa de 2013 Copa do Brasil, é impressionante como em 2 cobranças de pênalti o Pato conseguiu ir do céu ao inferno. Uma é marcada pelo Pato decidindo contra o São Paulo e mandando o rival calar a boca. E batendo que nem gente grande. Batendo muito bem. E na outra, sinceramente, se o Corinthians é eliminado pro Grêmio em 2013 na Copa do Brasil, com o Pato chutando essa bola na trave, ou o Dida fazendo uma puta de uma defesa,
A gente ia lembrar. Não, e a gente ia lembrar essa disputa de pênaltis como, pô, beleza, fomos eliminados, triste, mas é isso. Mais uma que a gente perdeu normal. Só que ela se torna tão ruim por esse elemento do Pato, isso é tão desesperador, deixou uma mágoa tão grande no torcedor corintiano, rendeu tanta piada pela cobrança do Pato, que a gente tem que segurar para zero. Porque em relação à competição, não foi a mais catastrófica. Não foi uma perda de título, não era uma semifinal, não era um rival direto. Tudo isso vai acontecer mais para frente e a gente vai opinar. Só que essa do Pato, pelo contexto da cobrança dele, tornou uma das piores que a gente viu. Tornou uma das mais doídas que a gente viu. Vai ficar aí, vai segurar pro zero, a gente vai falar mais sobre um pouquinho mais pra frente. Palmeiras 2015, Neoquímica Arena, jogo 2-2, a gente acaba eliminado, a gente sai na frente, se eu não me engano o Robinho joga uma bola na arquibancada pro Palmeiras. Sim. Depois, mais pra frente, o Elias e o Petros pipocam, perdem 2 de sequência e a gente acaba eliminado. O Elias, inclusive, perde a cobrança que poderia dar vaga pro Corinthians. Perde a quinta e o Petros perde a sexta nas alternadas. Então foi uma pipocada muito grande. Eu acho que essa também é uma que, não sei a sua opinião, mas eu seguraria pra zero. Porque eu acho muito forte, assim, o Corinthians era muito favorito para esse jogo, apesar que não tava com o seu elenco totalmente disponível ali. Tinha muita gente, o Guerreiro tava com Covid não, o que ele tinha? Dengue. O Guerreiro tava com dengue. Tanto que o Mendonça, que faz um dos gols, foi titular, ele não era titular naquele time. O Danilo joga como segundo atacante, né? Os dois fazem gols, né? Os dois fazem gols, e é um jogo que o Corinthians, ele tinha mais elenco que o Palmeiras, jogava em casa, era favorito, tinha feito um paulista sensacional até então. O Corinthians foi eliminado invicto. Foi o melhor time da primeira fase, passou nas quartas com dificuldade para Ponte Preta, mas passou. E na semifinal, cara, você jogando em casa contra um rival que ano passado brigou para não cair por um milagre, você tem a obrigação de passar. E o Corinthians, ele consegue sair, ficar atrás uma vez no placar, virar, entregar o jogo no segundo tempo pro Palmeiras, quase tomar virada e nos pênaltis ainda ter essa pipocada histórica. Eu acho que pelo contexto de ser contra um rival, de ser numa semifinal que a gente era amplamente favorito, e também pelo fato do Corinthians ter pipocado nos pênaltis, e também de ser a primeira vez que o Palmeiras eliminou o Corinthians na Neoquímica Arena, a primeira grande decepção em eliminação no estádio foi essa. Então acho que isso fica muito marcante. Eu guardaria, cara. Eu guardaria pro zero aí. Eu não seguro pro zero porque eu acho que a do Pato e uma outra que a gente vai falar mais pra frente são zeros absolutos. E essa eu acho que acaba ficando nota 1, porque eu concordo com tudo isso que você falou. Era um time que estava começando a se reformular, né? Foi logo que a Crefisa chegou no Palmeiras, tia Leila começou a comprar todo mundo. O Corinthians tinha um time muito melhor, estava na Libertadores, era um time praticamente pronto. Só que é o momento que o Corinthians está numa decrescente muito grande. É o momento realmente da temporada que o Corinthians está voando. Aí tem um período de 2 meses que o Corinthians começa a jogar nada e aí volta a jogar muito e acaba sendo campeão brasileiro. Só que a gente sofre essa eliminação, depois cai pro Guarani, que é muito pior do que essa que é do Palmeiras, então acho que acabou ofuscando um pouco, não foi uma distância muito grande uma da outra. Inclusive, o Guerreiro, ele dá entrevista falando que o Corinthians não tinha que ligar pra Paulista, que o foco do Corinthians era outro, né? E o que aconteceu no outro, deu ruim também. E aí depois também a gente acaba caindo pro Santos na Copa do Brasil. Eu acho que a eliminação do Guarani acabou ofuscando um pouco essa, e aí pra mim eu acho que não ficaria pra zero, principalmente também porque é o Paulista, tá ligado? Se fosse uma final, por exemplo, eu acho que pegaria um pouquinho mais pesado, até por ser em casa. Como não foi, eu acho que uma nota 1 ali tá de boa. Não, pode ser também, eu concordo. Eu deixaria pro zero, porque pra mim é uma das piores. Mas eu também concordo que quando a gente for analisar o zero... Mas a gente sabe que não vai ser a pior. Não vai ser o zero. Então pode colocar no 1. Audax 2016, eliminação sofridíssima, 2-2 o jogo, um dos grandes jogos de André Balada com a camisa do Corinthians, fez os 2 gols, mas as penalidades todo mundo errou, mano. Rodriguinho errou, Fagner errou, se eu não me engano o próprio André erra também, André faz. Então ele é o único que acerta, e a gente acaba eliminado dentro de casa pro Audax. Dos cobradores de pênaltis do Corinthians, é a primeira decepção que a gente teve com o Fagner, né? É o primeiro erro do Fagner em disputa de pênalti. Foi nesse jogo contra o Audax. E esse jogo, ele tem uma característica diferente do que foi contra o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, apesar do Corinthians ser favorito, é um clássico e é uma tristeza absurda ser eliminado por um rival dentro de casa. Contra o Audax é vexame. Era o time do Fernando Diniz, era o melhor Audax da sua história que chegou na final, mas é inadmissível o Corinthians, independente da fase, independente do time, em casa ser eliminado pelo Audax. Não dá, é muito dolorido, muito vexatório isso.
Até porque o Corinthians ele vai buscar um empate no finalzinho do jogo. O jogo em si já estava muito sofrido, o Corinthians não jogou nada dessa partida. Fica marcado por outros lances também, um lance no tempo normal que o Alan Mineiro perde um gol sem goleiro. É no comecinho do jogo isso, inclusive, já estava 0x0. E é uma eliminação muito sofrida, porque a expectativa era chegar à final, muitos torcedores já cantavam que o Corinthians era finalista, e a gente acaba sendo eliminado por um time do Audax, que inclusive quem converte a penalidade que classifica o Audax para a final é o Camacho. Isso é pior ainda. Isso dá um contexto tenebroso para toda essa situação. A gente já falou disso em outro Nota Fiel também, ou Tier List, não lembro agora, que nesse jogo, inclusive, pela minha memória, eu posso estar louco, mas pela minha memória, o Bruno Paulo dá uma carretilha nesse jogo. E o Bruno Paulo faz o primeiro gol do Audax. Exatamente. E o Tietchan faz o outro. Assim, só jogador que a gente odeia decidindo contra a gente, e a nosso favor também, porque a gente odeia o André Balada. Mas, dito isso, eu deixaria essa junto com a do Palmeiras no 1, apesar de eu achar mais vexatória, mas brigar pro 0, cara, eu acho que vai ter outra ali no 0, eu deixaria no 1. Eu vou deixar no 1 também. 0 tá longe e eu deixo no 1 porque é um vexame. Tipo, de fato é um vexame, tá ligado? Aliás, vou mudar. Eu acho que eu colocaria 2, porque apesar de ser um vexame, eu acho que vai ter coisas piores por vir aí, principalmente porque vai ter decisões com o Palmeiras que a gente perde, vai ter vai ter 2 Copas do Brasil também piores. Essa daí, apesar de ter sido doída e ser um vexame, eu acho que vai ter coisa pior pela frente, mano. Mas não quer deixar no 1 pra gente avaliar depois? Pode ser, mas vai subir. Eu já digo que eu acho muito vexatório, cara. Eu vou subir isso aí. Não, eu acho menos dolorida do que outras também, mas eu acho muito vergonhoso. Talvez seja a mais vergonhosa dessa lista. Vamos lá. São Paulo 2017, Florida Cup. Eu já vou falar que eu jogaria no 4. No 3, sei lá. É um jogo completamente A gente só colocou aqui porque a gente combinou que ia fazer a tier list de pênaltis, a gente ia colocar todas. E de fato tem essa daí que aconteceu na nossa história. E que o São Paulino ficou todo grandão, aí ganhou uma Florida Cup em cima do Corinthians. E aí a gente foi lá em 2017 e ganhou o Paulista, eliminando eles inclusive, e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então a Florida Cup... eles brigaram pra não cair em 17. Então deixa a Florida Cup com os caras mesmo. Pra gente não fez diferença nenhuma. E de verdade, nem lembro direito dessas penalidades, não lembro nem quem cobra pelo Corinthians. A única coisa que eu lembro é que o caso pega um do Araruna. É só o que eu lembro. Uma disputa de pênaltis irrelevante, deu um título que ninguém comemora, que ninguém tá nem aí. A única coisa desse jogo que faz ele ter um quesinho de importância é o fato de ser um majestoso. E que teve uma briga, que é inclusive a foto que tá ali na capa desse confronto, que foi a briga que expulsou o Michael e o Casim. Mas vamos combinar? Esse jogo só é um pouco lembrado pelo fato de ser majestoso. Se tivesse sido ao contrário, semifinal contra o São Paulo ali da Florida Cup e a final contra o Vasco, que a gente disputou, e o Corinthians perde pro Vasco, irmão, ninguém... Ia todo mundo desligar a TV e falar, beleza, foda-se, vamos fazer outra coisa. Ninguém tava nem aí pra esse jogo. Eu lembro que, inclusive, nessa época, eu posso ser taxado meio de louco por isso, mas eu tava mais preocupado com a copinha do que com esses jogos da Florida Cup. Também, você é louco. A copinha ali da geração do Pedrinho, eu tava ansioso, nervoso, falei assim, temos que ganhar, tô ansioso pelos moleques terem um bom resultado. Esses jogos aí é mais preparação, cara. Não tem muito o que questionar. A gente Esses jogos vê, mais claro, importante não é ganhar, é de fato você vê que existe um time ali, né, os caras estão jogando junto pelo menos, tem uma jogada trabalhada, qualquer coisa. Mas Sim. agora ganhar não é mais importante na Florida Cup. Vamos deixar ali no... Vamos deixar no 4, porque não dá pra subir, porque é de Se a perder. nossa nota de corte vai ser o 4, como tipo, do 4 pra baixo vai ser derrotas, essa é a derrota que menos doeu. É a derrota que menos doeu. Vamos lá, Brusque 2017, Copa do Brasil. Nossa. Corinthians empata em 0x0, se não me engano, no tempo normal com o Brusque fora de casa. E nas penalidades o Jadson erra a primeira. E o jogo vai seguindo, todo mundo acertando. Na última, o jogador do Brusque acaba errando, vai para as alternadas, eles erram mais uma, o Romero converte e o Corinthians classifica. E uma coisa muito marcante que fica para mim nesse jogo, mano, muito marcante. Era o narrador falando, primeiro, que a chance do Carille cair era muito grande, se caísse pro Brusque. E era Então mesmo. nada teria acontecido da forma que aconteceu. Até porque tinha acabado de ter um tropeço no Paulista. Não lembro se foi logo depois da derrota pro Santo André dentro de casa, que foi 2x0, ou se foi pra Ferroviária, 1x0 pra Ferroviária em Araraquara. Mas uma outra parada que eu lembro muito claro na minha cabeça é que o Jô bate um pênalti muito mal. A bola e que o Morrinho coloca a bola pra dentro. É aquele jogo que foi um milagre, assim, que realmente São Jorge olhou pra gente e falou, hoje não. Cara, pra mim é uma nota alta isso aí, tá? Eu não acho, mano. Pô, foi muito sofrido, mano. Mas é aquele jogo que quando acaba,
Quando acabou o jogo aqui contra o Grêmio, que a gente estava assistindo aqui junto no nosso estúdio, e desse ano, né, a Copa do Brasil, a gente vibrou, comemorou, agradeceu a Deus e, comemorou. Esse jogo, quando acaba, é aquele jogo que você xinga, tipo, vai tomar naquele lugar, puta que pariu, não é possível, passou dessa porra também. Você fica com raiva. É esse o sentimento. Você fica com raiva de ter passado também. Você fala, caralho, não consigo negar que nesse inadmissível, momento que o Corinthians passa, que o Romero faz gol de pênalti, eu tava no meu quarto, no escurinho, comemorando, feito um maluco, pô. Não, eu comemorei muito também. Mas é um jogo que, inclusive, é a estreia do Jadson, na volta dele pelo Corinthians. Ele com a camisa 77, perde o pênalti, né? Bizarro. E nada tira da minha cabeça que aquele... Eu não sei qual é o jogador, mas aquele careca do Brusque que vai cobrar o último pênalti, que ele mete uma porrada na trave do nada. Nada tira da minha cabeça que esse cara é corintiano, velho. Esse cara estava por nós naquele jogo. Foi muito emocionante, mas eu acho uma classificação... Tudo bem que nenhuma classificação é vexatória, mas se a gente for analisar, é a que mais dá vergonha de comemorar dessas daí. Porque, cara, você quase se eliminado era 100% obrigação, o Brusque naquela época não estava nem na Série B. A gente está acostumado a ver o Brusque agora disputando um pouco mais na Série B. O Brusque nessa época era Série C, cara. Série C, Série D. E o Corinthians não jogou nada, e o Corinthians ficou muito perto de ser eliminado. Não foi eliminado porque os dois jogadores do Brusque foram dois cabaços. Essa que é a grande verdade. Porque o Cássio também não pegou nenhum. Um chutou para fora bizonhamente, o outro deu uma bomba na trave. Eu não subiria tanto porque é fase inicial de Copa do Brasil e porque eu acho um jogo vexatório. Cara, você me convenceu. Vexatório. Botar junto do São Paulo, porque a obrigação era nossa. Tá ligado? O São Paulo obviamente é melhor que esse, mas contra o Brusque a obrigação era maior. Só que eu lembro de comemorar demais. Então, contra o Brusque eu acho que só... Aquela comemoração de alívio, sabe? Que você fala, puta que pariu, graças a Deus. Não vou ter que ouvir um monte amanhã. Contra o Brusque só tá no mesmo parâmetro do São Paulo pra mim também, pelo fato de ter sido emocionante. Porque contra o São Paulo é mais impactante, mas esse jogo, pela emoção que foi, eu acho que dá pra colocar no mesmo parâmetro aí. Vamos pra mais uma decepção. Internacional 2017, Copa do Brasil. A gente acaba empatando fora 1-1, gol do Romero, que inclusive o Vilani narra perfeitamente, mandando os caras colocarem no DVD mais uma vez. Mas aí em Itaquera a gente empata em 1-1 de novo. O Maicon faz um gol, a gente acaba tomando empate. O atacante Cleiton, careca, perde um gol dentro da pequena área aos 40 e tantos do segundo tempo. Acaba indo pro pênalti, a gente acaba eliminado também. Muita gente perdeu esse jogo, mas eu lembro muito claro das alternadas do Arana mandando a bola pra lua. O Cássio ainda faz o que pode, ele pega o último pênalti que não podia tomar o gol do Léo Ortiz, que ele bate bem pra cacete. O Cássio faz uma puta defesa de pênalti, mas mesmo assim não foi suficiente, a gente acabou eliminado. Cara, esses 10 minutos do Cleiton em campo estão entre os 10 piores minutos que eu já vi de um jogador no Corinthians. Ele perde 2 gols, mas aqui ia ser muito claro, mano. É muito claro, e é um jogo muito importante, 2 cara a cara, e ele era muito ruim, de fato. Eu acho que é um jogo que é impactante, porque é contra o Inter que, querendo ou não, os nossos rivais são Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas fora do estado, o Inter é o que tem mais rivalidade com o Corinthians em aspectos históricos. Então, se tem uma rivalidade ainda mais naquela época que teve o lance do DVD, ressurgindo com a narração do Vilani, e o Inter estava na Série B, isso conta, porque, querendo ou não, o Corinthians era bem favorito, jogava em casa, gol contra do Fagner, inclusive, nesse jogo. Eu acho muito dolorido. Não sei se é porque eu tava lá também. Eu tava lá também, mas é que pra mim não pegou tão pesado, porque é o mesmo sentimento de você ser eliminado, sei lá, em 2015. Porque coisas melhores vieram pela frente, tá ligado? É que em 2015 é foda porque é contra o Palmeiras numa semifinal. Mas agora contra o Inter, era oitavas, a gente tava começando a caminhar na Copa do Brasil e tava muito grande no Brasileiro. Tava ganhando de todo mundo no Brasileiro, não à toa, fez o melhor primeiro turno da história. Melhor que o do Botafogo, tá? Terminou invicto, é melhor. E aí, mano, pra mim, sei lá, nota 3, nota 2, não sei, por aí. Eu fecho com nota 3, porque eu concordo com o que você falou. Vieram coisas melhor. E se a gente for lembrar do ano de 2017, a gente lembra de Paulista, a gente lembra do Brasileirão, a gente lembra das campanhas, a gente lembra do jogo contra o Palmeiras no Paulista e no Brasileirão. A Copa do Brasil lembra acaba de muita se coisa. tornando irrelevante, né? Talvez os momentos marcantes não entra nem num top 7, top 8 aí que a gente lembra. Essa eliminação, a eliminação na Sul-Americana pro Racing, são 2 eliminações que não prejudicaram nada o Corinthians naquele ano. A gente queria passar, é claro, mas o título brasileiro já foi muito lucro. No todo ali, o Corinthians acabou se saindo muito melhor do que se saiu prejudicado pelo fato de não ter passado nas outras Copas. Então,
eu fecho no 3, é dolorido, mas tem outras piores. E também porque, se a gente for lembrar, no segundo turno o Corinthians tem uma queda absurda de desempenho. Se a gente continua na Copa do Brasil e na Sul-Americana e tem que ficar dividindo a atenção, provavelmente o segundo turno teria sido até pior e talvez não tivesse conquistado o título. Então, no final das contas, a eliminação acabou sendo boa, acabou sendo positiva. E vale lembrar que tudo bem que é sorteio e a gente não tem como mapear como que seria esse sorteio de fato se o Corinthians avançasse. Mas o adversário do Inter nas oitavas dessa Copa do Brasil... Isso aí foi oitavas, não foi? Não, isso foi a terceira fase. Nas oitavas foi o Palmeiras, que a gente tinha mais time que eles nesse ano. A gente passou o carro do Palmeiras, ganhou todos os jogos do Palmeiras naquele ano, mas vai que por alguma zebra a gente é eliminado pelo Palmeiras e destrói a moral do time. Isso poderia acontecer. Não seria impossível de acontecer. Então foi até bom ter sido eliminado aí. E, enfim, o resto do 2017 foi muito bom pro Corinthians. Vamos para a próxima, a mais aleatória da nossa lista, Corinthians e PSV na Florida Cup de 2018. O Corinthians venceu o PSV com Kaique França pegando pênalti. Solta a voz, parça. Eu posso propor uma mudança já na nossa lista? Fala, pô. Eu desceria Inter pro 2, Florida Cup pro 3 do São Paulo e essa Florida Cup pro 4. Porque eu não consigo colocar ela junto com o São Paulo, porque a gente ganhou. E o São Paulo era clássico e a gente perdeu. E assim, é um absurdo colocar no 5 junto com São Paulo no Paulista e Brusque na Copa do Brasil. Ninguém lembra dessa porra. Não vale nada. A única coisa desse jogo que é da hora é porque o Kaique França teve um momento da hora, porque inclusive já falei aqui, gosto do Kaique França, acho um baita de um goleiro, só que obviamente não ia ter oportunidade no Corinthians porque tinha goleiros muito melhores que ele. Mas hoje ele já se provou ser um bom goleiro. Na Ponte foi muito bem, no Oeste foi muito bem, no Sport tá muito bem. Então ele é muito bom goleiro, é da hora que ele teve esse capítulo de realmente ter um momento de protagonismo no Corinthians. Só que, pô, a gente ganhou no PSV, velho, tá ligado? A gente disputou contra um time europeu, campeão de Champions League e ganhou, é mó da hora, tio. Mas Florida Cup... Mas não dá pra colocar numa semifinal, irmão, com São Paulo. É tá aquele jogo, se vocês acompanham pré-temporada de times europeus, vocês vão estar ligados que tá acontecendo agora os amistosos lá, nos Estados Unidos, Arábia, um monte de lugar, e sempre depois das partidas tem uma disputa de pênalti. A sensação desse jogo é a mesma, porque quando um time ganha esses jogos, desses amistosos nos pênaltis, como que é a comemoração? O cara, sei lá, o goleiro defende o pênalti, no máximo faz uma vibração assim com o braço e todo mundo segue a vida. O jogador está dando risada. Os caras vão abraçar ele porque tipo, aê goleiro, teve seu momento, parabéns. Legal. Parabéns aí, goleirão, terceiro goleiro. Parabéns. E é isso, cara, é aquele jogo de preparação, aquele jogo para você treinar o time. Zero relevante. Eu acho que tem muito torcedor do Corinthians que nem lembra que isso aconteceu. Com certeza tem muito que não fazia ideia. A gente acabou de desbloquear a memória de muita gente. É a disputa de pênaltis mais irrelevante dessa lista. Tá no 4 só porque a gente ganhou. São Paulo 2018. Aí, esse aqui é nota alta, maluco. Pô, posso já falar pra jogar no 9? Tá liberado? Ai, que eu tô tentando pensar nos que vieram depois. Depois a gente desce. Não, eu tô pensando nos que vieram depois pra ver se não briga pelo 10. Eu acho que não, porque vai ter coisa muito zica. Inclusive, o próximo é melhor que esse. O próximo é então não tem como. O próximo a gente vai segurar pra 10. Esse aí deixa no 9. Esse aí, se for descer, pelo menos merece estar no 9. Vou já botar aqui no 9. Seguinte, rapaziada. É o jogo histórico. 2018, o Corinthians empata no finalzinho, aos 47 do segundo tempo, com gol de cabeça do Anão Rodriguinho. Anão e machucado Rodriguinho. Que a gente perde o jogo de ida pro São Paulo com gol do Nenê. Aí a gente joga na Neoquímica Arena, consegue ganhar no finalzinho e vai pra disputa de pênaltis. O Cássio pega o primeiro do Diego Souza, seu queridíssimo freguês Diego Souza. Inclusive o Diego Souza aqui em 2020 perde outro pênalti pro Cássio, só que dessa vez ele joga pra fora jogando pelo Grêmio. Mas outra delícia de assistir. E aí depois, mais pra frente, o Rodriguinho acaba perdendo a penalidade dele, mas não tem problema não, você é nosso herói. E aí mais pra frente foi ficando difícil, chegou nas alternadas e o Cássio faz uma defesa absurda de pênalti do Lisieiro. É inclusive a defesa que tá aí na foto. O Lisieiro chutou no ângulo, mano. E o Cássio foi buscar. E tem toda a dramaticidade de pegar no dedo dele, bater na trave, pingar em cima da linha e ir pra fora. E tem todo o papo também, todo o contexto que tinha nessa situação desse jogo, que o Corinthians acabou virando todos os mata-matas até chegar na final. E também tem um lance que muita gente não lembra disso, mas o São Paulo, antes de começar o jogo, estava vendendo ingressos. Um site do São Paulo estava vendendo ingressos para a final, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians foi lá e passou e o São Paulo acabou não indo para a final. Pô, então quem comprou ingresso, eu não sei o que caralhos aconteceu. Mas eu sei que assisti a final no Morumbi que não foi. Fora também o contexto do primeiro jogo, que é a provocação do Nenê no Carille,
O fato do Agui não ter cumprimentado o Carille. Não deu boa noite. Não deu boa noite ali. E aí depois, quando o Corinthians elimina, o São Paulo aparece no telão lá a mensagem de boa noite, professor. E a moldura assim, do Carille. É um dos jogos mais emocionantes que eu já fui na minha vida. Nós dois estávamos nesse jogo. É um dos que eu mais comemorei. É um dos jogos que eu mais fui do inferno ao céu, porque chegou um momento do jogo que na minha cabeça eu já tinha calculado que o Corinthians estava eliminado. Eu já tinha, para não sofrer, eu já estava na minha cabeça, tá bom, perdemos. Vamos falar a verdade aqui, o jogo foi Estamos horrível. eliminados. O jogo foi horroroso. O Corinthians não conseguia atacar de jeito nenhum e o São Paulo não parava de fazer cera. O São Paulo enrolava, ganhava tempo como podia. Eu lembro de no primeiro tempo o Reinaldo ensaiar uma briga lá no canto com o Gabriel para tentar ganhar tempo e acabar o primeiro tempo, pô. O São Paulo fez de tudo para acabar cedo o jogo e eu lembro até do dia seguinte os caras reclamando dos acréscimos. O juiz deu 5 de acréscimo, mas o Rodrigo fez com 2 de acréscimo, porra. Não, e 5 de acréscimo hoje em dia parece ter piada, né? Normal, pô. É normal ou pouco hoje em dia no futebol. É um contexto absurdo. A energia do estádio nesse dia estava surreal. É um jogo muito marcante, muito emocionante. Chorei muito nesse dia. E é uma virada de chave do Campeonato Paulista mais emocionante que eu vi o Corinthians conquistar. O 2018 foi o melhor Campeonato Paulista que eu vi, por todo o contexto, toda a reviravolta, ainda mais que no São Paulo. O nota 9 está muito bem colocado para esse jogo. Só não é nota 10, porque que nem a gente falou, tem outros muito grandes, muito fodas e que foram em competições até maiores que o Paulista. Sim. Ou em final. Então eu acho justo colocar no 9. E vamos segurar pro 10. Vamos segurar essa delícia de jogo, pô. Tá segurado aqui, a gente vai falar mais pra frente, mas o Paulistinha Day, obviamente, a gente vai precisar segurar pro 10. Um dos dias mais marcantes da nossa vida, né? Só para contextualizar. Disparado. Quando a gente for falar do 10 na decisão, aí sim a gente contextualiza melhor. Vamos lá. Racing 2019, jogando lá na Argentina, o Corinthians empata em 1-1 aqui em São Paulo. O Gustavo faz um gol no finalzinho, um golaço de cabeça, que tem até a foto dele subindo, que nem um pássaro, no 5º andar. Testou no chão, conseguiu empatar o jogo no final. E aí a gente foi para a Argentina, a gente sai perdendo, mas o Wagner Love arma um golaço de voleio e o Corinthians amassa o Racing, mano. A gente amassou o Racing. Era muito pra gente ter ganhado aquele jogo. E eu lembro muito bem do Carille falando que não esperava que o Corinthians fosse jogar tão bem contra o Racing lá. Até pelo histórico que o Carille e o Corinthians têm jogando fora de casa, principalmente competição mata-mata. Mas a gente conseguiu, chegou nos pênaltis, o Cássio pegou 2 e a gente acabou classificado. E foi aquela disputa que foi indo até o final. Que eu lembro que a gente classifica até faltando 2 pênaltis pra cobrar, o Manuel e o Cássio. E o Manuel na comemoração, nossa, a bola desde a pequena área, ele joga a bola na lua. E o Manuel fala depois que quem ia cobrar primeiro era o Cássio. Não, cara. o Cássio falou que eu só cobraria antes se o Manuel chegasse pra cobrar. Se o Manuel chegasse pra cobrar, eu ia falar, não, pode deixar que eu cobro. Mas que é uma curiosidade também desse confronto, que é assustadora. No primeiro jogo, não sei se todo mundo lembra, o primeiro jogo ele foi transmitido pela Rede TV. Sim. Aquela câmera horrorosa. Que parecia que tava de fora do estádio a câmera. Parecia que a gente tava com um drone vendo o jogo. E é o jogo que o comentarista da partida é o Special One José Mourinho. Nossa, não lembrava disso. Que falou que o Gustavo teria vaga na Europa e encheu a bola do Gustavo. Foi o dia que José Mourinho se rendeu ao atacante Gustavo. É isso mesmo que aconteceu. Pô, que curiosidade aleatória, mas falando em si da classificação, é uma classificação muito difícil do Corinthians, pelo histórico que você falou em competições sul-americanas e pelo fato de ser fora de casa contra um adversário que é muito difícil de ganhar lá. O El Cilindro é uma pressão absurda, o Racing é um time muito catimbeiro e o Corinthians jogou bola e o Corinthians mereceu ganhar no tempo normal. Teve até um lance do Wagner Love depois do gol dele, que ele perde um gol sozinho, cara a cara com o goleiro, no cruzamento que vem da esquerda, e ele não faz. E a disputa de pênaltis, o Corinthians, não que ele ganhe com uma certa facilidade, mas o Corinthians vai bem nessa disputa. Vai pra alternada também, se eu não me engano, porque teve erros ali. Vai muito, vai legal. Eu acho que é uma disputa bem emocionante. Eu colocaria ela bem ranqueada aí, porque foi contra um adversário difícil, num contexto difícil, apesar de não ser uma fase tão derradeira aí da Sul-Americana. Era a primeira fase da Sul-Americana, vale lembrar. Mano, tô em dúvida nessa nota aí. Eu acho que eu fecharia no 6. Eu também. Não é tão importante quanto o Paulista de 11, mas foi muito marcante e fica marcante no coração, assim como a do Botafogo. Talvez não é mais marcante que a do Botafogo também, mas por a gente ser novo,
Lembrando, rapaziada, que a gente nasceu em 2002, então 2008 a gente era muito pequeno ali, talvez não tinha nem completado 6 anos de idade, a gente não lembra totalmente desse jogo, só lapsos, assim, só flashes. Então acho que pela questão pessoal também eu acho justo a gente colocar as duas na mesma. Ferroviária 2019, Corinthians empata fora de casa em 1-1, gol do Gustavo de novo nos acréscimos, é o jogo que ele volta de lesão inclusive, que ele estava numa fase incrível no começo do Campeonato Paulista, ele se machuca, se não me engano, contra o São Bento, ele volta nesse jogo, faz um gol no finalzinho, jogadaça do Cleison, e aí em Itaquera o Cleison faz a mesma jogada, só que aí quem faz o gol é o Júnior Urso, a gente leva para os pênaltis e o Corinthians acaba passando e cobrando o pênalti muito bem, o time inteiro, o Cássio ele pega um e o outro eu acho que vai na trave ou para fora e o Corinthians acaba passando com o gol do Pedrinho no final. Só um cara que perdeu o pênalti, né? Como sempre, quem lembra dessa época tá ligado, Danilo Avelar. Que cobrava mal, é um absurdo. Todas cruzadas, todas iguais. Ele bate as três, tá? Todas, velho. Ele bate contra o Racing, ele bate contra a Ferroviária e ele bate contra o Santos também. Ele bate as três iguais, mano. E ele faz contra o Santos. Ele faz duas. Mas em todos os goleiros ele faz contra o Racing? Ele faz. Ele faz ou ele perde? Acho que ele faz. Cara, ele não perde lembro. só nessa, acho. Eu não lembro. Eu lembro do Racing, quem perde é o Sornosa só. Mas enfim, eu acho um pouco menos relevante essa ideia da Ferroviária. Eu acho que ele entra junto com o Brusque, que a responsabilidade é do Corinthians, pô. E é um confronto que não tem peso em questão dos adversários. Corinthians e Ferroviária não tem rivalidade nenhuma. Não foi um jogo tão emocionante, foi um jogo chato, jogo ruim. E a disputa de pênalti, o Corinthians ganha dentro das 5 ali. Claro que toda disputa de pênaltis tem a sua emoção, mas o Corinthians é superior com tranquilidade nos pênaltis para a Ferroviária e consegue passar. Inclusive contra o goleiro Tadeu. Contra o bom goleiro Tadeu, começando ali a ter a sua ascensão na Ferroviária. Eu fecharia na nota 5 também. Eu acho que a gente vai ter que depois dar uma remodelada nessa nota 5, porque vai ter mais confronto que a gente vai querer colocar aí, mas por enquanto, nota 5 para Corinthians e Ferroviária. E vamos de Corinthians e Santos, semifinal do Campeonato Paulista, um dos jogos mais sofridos da história do Corinthians. Um dos piores jogos da história do Corinthians. Um dos piores jogos em termos de desempenho e um dos mais sofridos, porque foi inacreditável a gente ter passado esse dia. O que o Cássio pegou e o que o Santos perdeu de gol é absurdo, maluco, é absurdo. Esse foi o jogo que realmente, assim, não tem explicação de ter passado. Foi Deus, tá ligado? Foi Deus. E acaba ficando muito marcante, principalmente por ser uma semifinal, ser contra o Santos do Sampaoli, que jogava muita bola, foi vice-campeão brasileiro. E, cara, no milagre a gente consegue passar, até hoje é sem explicação. E outra disputa que é muito sofrida, que vai indo até o final, vai avançando. Se eu não me engano, acaba 7-6 pro Corinthians. E o Corinthians perde o primeiro. O Bocelli perde. Aí na sequência o Caio Jorge perde o dele e aí todo mundo começa a acertar. O zagueiro Henrique bate super bem. Vai indo o Ramiro bate. Richard bate? Não lembrava do Richard. O Richard bate? Acho que não. O Richard não. O Richard ele bate. O Richard bate contra o Racing, na verdade. Deve ele ser. bate muito bem. Deve ser, muito mas enfim, bem. vai postergando. E aí no finalzinho, se eu não me engano, na 8ª cobrança, o Vitor Ferraz acaba chutando na trave e o Corinthians classifica pra final. Esse, inclusive, é o dia que eu já falei no nosso TikTok, que foi o dia que eu, por acidente, joguei um fone na cara da minha mãe. Que eu fui comemorar, fui sair correndo, tirei o fone do ouvido e joguei nela. Desculpa, mãe. Mas é isso aí. Não, foi um jogo muito marcante. Hoje eu jogaria no 8, mano. Eu acho mais marcante do que o Paulista de 11. Principalmente porque a gente foi campeão. Eu tava em dúvida ali de colocar no 7 ou no 8 também. Eu acho mais marcante do que boa parte do que a gente já falou. Pelo contexto, cara. Adversário difícil, rival, fora de casa, uma pressão absurda. O Santos amassou, o Santos destroçou o Corinthians esse dia. Foi um massacre, cara. Se não fosse a sorte que a gente teve e também o Cássio, a gente teria perdido facilmente no tempo normal. Mano, jogo que é milagre, a nota tem que ser muito alta. E que acabou, inclusive, com 1-0 pro Santos com o gol do Gustavo Henrique, né? Bizarro. E foi no finalzinho, mano. Foi tipo com 40 minutos do segundo tempo e a gente conseguiu segurar o jogo inteiro. No finalzinho que eles acharam o gol. Pois é, o 1-0 saiu muito no lucro pro Corinthians e a disputa de pênaltis é muito tensa, muito sofrida, todo mundo acertando. A gente vendo jogador ruim indo bater, jogador esquisito indo bater, os caras marcando pro Corinthians. Eu acho bem emocionante também. Eu colocaria no 8. Eu acho mais importante também que... Não sei se mais importante, mas mais emocionante que essa de 2011 pelo contexto. E também porque o Corinthians foi campeão. De 2011, o Corinthians perde a final. Então acaba que descredibiliza Cai um pouco. pouco no esquecimento, né? Porque o Corinthians passa na semi muito emocionante, mas não valeu de nada. Porque a gente perde a final pro Santos.
Nessa daí, a gente ganha a final e conquista o tricampeonato paulista seguido. Então, é muito importante. É o jogo mais emocionante, talvez, daquele Paulista de 2019 em questão de drama. Disputa ali com a final, mas é muito impactante. E vamos segurar pro 0. Essa desgraça de Palmeiras em 2020. Pô, mas fala um negócio. Sabia que eu não tenho esse sentimento? Pô, eu tenho. Eu não fiquei puto depois desse jogo. Eu fiquei irado, maluco. Eu não fiquei. Eu fiquei... Cara, é aquele jogo que eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar que a gente perdeu porque o desgraçado do Michel Macedo resolveu tentar ser herói. É, de fato, ele tentou ser herói. O Corinthians, inclusive, bateu esses pênaltis com Michel Macedo, Danilo Avelar, Cantígio, Sid Jô. Clay e Jô. Ou seja, 3 defensores e um volante. E o Jô. E um atacante. Que nem bater pênalti bem bate o Jô, na real. Vou falar essa verdade. Pra você não é 0. Não. Então já vamos discutir agora. Primeiro de tudo, se não é 0, é 1. Agora. Porque assim, Fixo. eu vou falar, não é o sentimento que a torcida do Corinthians tem. Eu sei que não é o sentimento que você tem também. Eu aceito vou deixar falar no do 1, sentimento mas pessoal. mais alto que 1, impossível. Vou falar do meu sentimento pessoal. Eu entendo que é uma final contra o Palmeiras. Isso é muito grande. Isso é uma das derrotas mais tenebrosas que o Corinthians pode ter. Mas, cara, o contexto inteiro, eu não consegui ficar bravo naquele dia. Porque o Corinthians, ele faz uma fase de grupos tenebrosa, horripilante, consegue na base do milagre sair de um possível candidato ao rebaixamento do Paulista para avançar de fase nos 2 jogos finais. Teve a pandemia, a volta da pandemia, o Corinthians ganha de Palmeiras e ganha de Oeste e passa de fase. Passa com tranquilidade pelo Bragantino, sofre, mas passa do Mirassol na semifinal e chega na final contra o Palmeiras. Era um cenário de muito desânimo, porque o Corinthians perde um gol incrível com o Ramiro no primeiro jogo, não joga bem, o jogo xoxo 0-0. Vai para o Allianz Parque, o Corinthians estava mal no jogo, o Palmeiras foi bem melhor no primeiro tempo, acha o gol no começo do segundo com o Luiz Adriano e fica ali num chuveirinho na área, que é aquele jogo que você sabe que não vai dar em nada. Aqueles chuveirinhos na área do Corinthians, aquelas tentativas, é de time desesperado que o roteiro normal do futebol é de terminar 1-0. Mas o Corinthians é normal, velho. Então, só que por algum milagre do destino, o Jô sofre aquele pênalti, o Jô bate, faz, e é uma explosão de sentimento muito grande. Vou falar na questão pessoal, eu não tô falando que isso aqui é o certo ou o errado, foi o que eu senti. Aquele gol do Jô no final, eu tava tão cabisbaixo, tão desacreditado, que aquele gol do Jô, até o final da disputa de pênalti, eu tava tão elétrico com aquele gol, que eu não liguei pra mais nada. Acabou o jogo, perdeu, eu só falei, tá bom, perdeu, foda-se. Mas o roteiro, tanto que eu até falei isso pros amigos nossos, que, beleza, vocês ganharam, mas pô, o que a gente fez foi histórico ali no final. No calor da emoção eu falei isso, o que a gente fez foi histórico. E era também para ser o 4º título do Corinthians, sinceramente, é uma derrota dolorida, mas... Pô, teve muitas outras aí que eu fiquei mais triste que essa. Essa eu só falei, a gente ia ganhar a 4ª, não ganhou. Já é um milagre a gente ter chegado na final, já é um milagre a gente ter ido pros pênaltis. Acontece. Eu discordo com, assim, 90% das coisas que você falou. Principalmente porque, pra mim, se vai segurar a do Pato pro 0, pra mim o Paulista 2020 é muito pior. Tô falando de sentimento pessoal, tá ligado? Eu não tive um sentimento tão ruim nesse jogo. Eu tive um sentimento terrível. Por isso que você falou que, ia ser o Tetra, ia ser o único time na história do Campeonato Paulista. Eu nem esperava que fosse campeão. Eu também não, mas o Corinthians é assim. O Corinthians é assim, é o time que você não pode duvidar nunca que ele chega. 2017 foi assim, 2018 foi assim, 2019 foi assim. E 2020 ia ser assim de novo. A gente concorda com tudo que você falou com relação ao jogo. Horrível, 2 finais muito ruins. O Corinthians com tática nenhuma tentando, mas o João, em um momento de genialidade, ele consegue sofrer um pênalti porque o Gustavo Gomes é um idiota. A gente consegue o pênalti, o jogo crava, e aí vai para as cobranças de pênalti, e o desgraçado do Michel Macedo, como eu já falei aqui, tentou ser herói. Ele entrou no lugar do Fagner no finalzinho, se não me engano, o Fagner sente, pede para sair, não ia bater mesmo de qualquer jeito, se Deus quiser, não ia bater, que ele ia errar de novo. E o Michel Macedo, ele, dentro de campo, ele dá 2 chutes horríveis, que ele faz boas jogadas, ele poderia cruzar, tentar fazer alguma coisa, mas ele tenta chutar no gol para ser herói de novo. Porque em 2019 ele fez um gol contra o Palmeiras, um golaço, e acho que ele marcou para ele que ele ia ser o Batman do Corinthians e Palmeiras, o Batman do derby. E aí ele acaba indo pra cobrança de pênalti, ele erra, ele bate muito mal e aí acaba prejudicando. Vale lembrar. Mais pra frente o Cantígio bate mal pra cacete também. E a gente acaba perdendo. E, cara, acaba ficando muito dolorido, porque o Cássio, ele pega do Bruno Henrique. Ele agarra, tipo assim, numa tranquilidade absurda. E no final, mano, acho que é na 3ª ou na 4ª cobrança, ele fica no meio na cobrança do Scarpa. Só que o Scarpa bate tão forte que ela passa isso aqui entre o pé e a mão dele, ele não consegue pegar.
Tinha muito pra gente vencer nesse dia, por toda a história, pelo que foi no jogo. O psicológico do Palmeiras tava abalado pra caramba, mano. Os caras estavam destruídos. E depois o Veiga e os caras foram até no Podpah e falaram que eles estavam cagados com o Cássio, mano. Eles estavam morrendo de medo do Cássio. E por um detalhezinho de nada a gente não consegue vencer esse jogo. Pra mim é pior que a do Grêmio, só acaba não sendo pior do que a outra da Copa do Brasil, mas é muito dolorido. Se pudesse ter 2-0, essa aí tava no 0 pra mim, com certeza. Eu tava falando de sentimento pessoal. Eu entendo que, assim, se a gente for analisar friamente, o sentimento geral da torcida do Corinthians, eu concordo que essa daí brigaria por 0. A minha vivência, meu sentimento, eu não controlo o que eu sinto. No momento, eu não achei tão trágico, tá ligado? Eu falei, beleza, conseguimos fazer uma história, infelizmente perdemos os pênaltis, a gente ia ser teto, os caras não ganhavam desde 2008, também tô nem aí. Eu, sinceramente, não fiquei muito impactado, mas foi um sentimento pessoal. E, de fato, foi a primeira vez que a gente viu o Cássio falhar em uma disputa de pênaltis. O Cássio falhou. Aquela bola do Scarpa era muito defensável. Foi forte, mas era só ele ficar parado. Ele tentou abrir a perna para não sei o que ele tentou fazer naquele lance, acabou passando. E a do Lucas Lima também era defensável, ele não pega. Que vai quase no meio do gol, a bola passa debaixo do braço dele. Então é esquisito, porque a gente confia muito no Cássio. O Cássio sempre foi o grande nome e ele conseguiu falhar em uma disputa de pênaltis. E sim, ele teve culpa, apesar de ser o grande herói da torcida corintiana. E os torcedores do Palmeiras, inclusive torcedor-jogador, tava com essa apreensão porque ia repetir 2018, né? Ia ser a segunda vez que o Corinthians ia lá e ganhava o Paulista na casa deles. Mas eu fecho colocar no 1 ali. Sentimento pessoal meu não estaria no 0, mas se for analisar friamente, pela torcida corintiana eu concordo que foi uma das piores. Vamos para a próxima, Retrô, em 2021. Corinthians empata em 1-1 com um golaço do Otero, mas acaba tomando um empate no final do jogo. Vai para as disputas de pênaltis e a gente acaba passando. O Fagner acaba decidindo impressionantemente a última cobrança. Eu já vou falar que eu jogo no 4, porque eu acho pior do que Brusque, pior do que São Paulo e pior que Ferroviária. Foi um jogo muito pior. Esse jogo, de fato, o Corinthians não mereceu passar. O do Brusque, pelo menos, chegou a dar um perigo e tal. O jogo do Retrô, o Corinthians não mereceu passar. O Brusque estava muito mais perto de virar o jogo do que o Corinthians, de fato, de ganhar a partida ou resolver cedo. Eu jogaria junto com o PSV, mano. É ridículo, não gosto nem de lembrar desse jogo. Eu também jogaria. Eu tinha até pensado em remodelar essa categoria 5, mas, de fato, ela tem muito menos emoção do que o jogo contra o Brusque. Ela não tem a importância que tem o jogo de São Paulo e Ferroviária. Não tem o clima, nem nada. É um jogo num estádio totalmente Chechel, que é o estádio do Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. O jogo foi no Rio de Janeiro. É um jogo que tinha pandemia, não tinha nem torcida. O time do Corinthians jogou muito mal. E também tem um contexto que isso não me agrada, cara. Eu sei que muito torcedor do Corinthians comemora isso. Inclusive foi um dos vídeos que melhor foi no nosso Instagram, né? O pênalti do Fagner, que ele sai depois comemorando e zoando os jogadores do Retrô, falando vai o quê? Que o goleiro falou, vou pegar. Vai pegar o quê? Eu acho isso ridículo. O Fagner provocar, tudo bem, ele fez o pênalti, tá certo, classificou o Corinthians, mas eu acho ridículo, muito ridículo, comemorar uma classificação que era pra ter sido um baile do Corinthians em campo. Foi vergonhoso ser levado pros pênaltis e você vai provocar jogador do Retrô. Jogador que, na época, com todo respeito, mas jogava Série D. Parece o Antônio na FA Cup, o United passou nos pênaltis de um time da segunda divisão também, o Antônio foi provocar os caras. Pois é. Provocando o quê, irmão? Provocar o quê? É vergonhoso provocar. Você tem que marcar o pênalti, pedir desculpa pra torcida e nem comemorar. Falar assim, vamos pro vestiário e vamos embora. Multiplica por 100 a folha salarial do Retrô e vê se dá perto da folha salarial do Corinthians. É ridículo o que os caras fizeram, pô. Ainda mais provocar, eu acho ridículo, apesar de ter ganho. Eu não consigo comemorar essa provocação, que nem eu consigo comemorar outras. Eu fecho ele no 4 também. Guarani, 2022... quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians faz 1-0 com o Gil, acaba tomando empate depois, faz 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. E aí na cobrança de pênalti o Corinthians passa, quem erra nesse jogo... Quem que erra mesmo? A gente viu ontem essa disputa de pênalti. Do Corinthians, quem que erra? Eu acho que ninguém erra. Ninguém erra, porque o único pênalti perdido é o pênalti do Guarani nas alternadas. Cara, eu acho que eu subiria a do Pato contra o São Paulo para 6 e jogaria essa aí no 5.
Contra o Guarani. A gente vai ter que remodelar a categoria 5 também, porque é mais um jogo, é bem pico da Ferroviária, né? É o empate em casa também 1-1. O do São Paulo também o Corinthians não jogou aqui, nada. Né? Um clássico, teve o lance do Pato e o adiantado do Rogério Ceni, tá meio fora de lugar ali. Tá justo. É um jogo que o Corinthians não joga completamente nada, que não é tão relevante assim, questão de adversário também. É um campeonato paulista pro Corinthians que é muito ruim, a gente não tem poucas memórias boas, porque o Corinthians perde todos os clássicos para todos os rivais, na real, né? Perde pro São Paulo, perde pro Palmeiras e perde no comecinho do ano ainda com o Silvinho pro Santos. Então, em clássico a gente foi tenebroso, foi a primeira eliminação do Corinthians no século para o São Paulo, que foi no Paulista aí de 22, na semifinal, que o Corinthians também não joga absolutamente nada. Era o começo ali do VP, muitas decepções, campanha bem mais ou menos, eu fecho colocar no 5. Zero dramaticidade também ali a parada, é uma classificação de pênaltis meio irrelevante. E vamos segurar pro 10. Segura pro 10. Porque é absurda, já a gente comenta mais sobre, e vamos segurar pro 0, porque também é horrível. E a gente vai discutir mais depois, mas assim, na minha cabeça temos uma tendência forte de nessas duas termos escolhidos os nossos ponteiros do jogo aí. É bem possível. Vamos lá, Ituano 2023. Corinthians empata em 1-1, estávamos lá também nesse dia. Empata em 1-1, gol do Paulinho, acaba cedendo empate. O Corinthians, que decidiu em casa contra o Ituano, que passou na última rodada, quase foi rebaixado, mas acabou passando para as quartas de final. A gente fica no bolso do goleiro Jefferson Paulino o jogo inteiro e nas cobranças de pênalti, inclusive. O Fábio Santos, que está na capa, ele abre a cobrança e ele perde. Mais pra frente, o Fagner perde e o Gil também perde. O Corinthians acaba eliminado e foi vergonhoso. O Gil que bate da mesma maneira que ele bateu lá de Goiaba contra Boca Juniors, e só prova que aquele pênalti dele era sorte. Deus ali mesmo. Porque ele bateu igualzinho e perdeu depois. Cara, jogo muito triste, eliminação vergonhosa também. Era um campeonato que até aquele momento, o Fernando Lázaro, até aquela questão, até as quartas de final do Paulista, ele não vinha sendo contestado. O Corinthians fez uma boa primeira fase de campeonato, não perdeu nenhum clássico, ganhou do São Paulo no Morumbi, quebrando um tabu, empatou com o Santos na Vila, que ali deixou escapar a vitória no finalzinho, e empatou com o Palmeiras em casa, um Palmeiras bem mais forte, ganhou ali de boa parte dos adversários, uma campanha muito boa em casa, estava prestes ali a começar a Libertadores também, então o Corinthians com o Fernando Lázaro estava sendo um time consistente até o momento. Então a gente esperava que o Corinthians fosse passar, apesar da ausência do Renato Augusto nesse jogo, que machuca no jogo contra o Santo André, última rodada da fase de grupos, não tinha por que colocar o Renato Augusto naquele jogo, ele machuca, e o Corinthians joga na semifinal e a gente viu que fez muita diferença, porque o time foi um nada em campo, apesar do Paulinho ter feito gol, ele não ajudou a equipe na questão de armação. A gente parou muitas vezes no goleiro dos caras também, e também na ineficiência do ataque. O Yuri Alberto perde um gol incrível no segundo tempo. Joga na trave. E nos pênaltis, cara, ninguém esperava que o Corinthians fosse ser eliminado pelo Ituano, em casa. O Ituano muito ruim. Perdendo, pô. O Ituano muito mal na competição. Eu acho bem triste ali. Eu acho que eu colocaria no 2. Eu acho que o 2 é uma boa nota. A gente já vai ter que subir alguém do 1 pro 2, porque a gente tá segurando 2 pro 0 e não tem mais derrota pra gente avaliar. Então vai ser assim, o 3 vai ficar só o da Florida Cup, a gente vai subir um do 1 pro 0, por exemplo, pro 2, e o dos que a gente segurou pro 0, um vai pro 0, um vai pro 1. Então a gente já tem que subir alguém desse 1 aí. Vamos deixar isso pro final, a gente decide. Remo 2023. Perdemos de 2-0 pro Remo na ida, é até inacreditável de falar. Na volta a gente consegue devolver o placar com o Watson fazendo um gol com 1 minuto de jogo. E o Roger Guedes aos 48 do segundo tempo decide, graças a Deus ele fez esse gol. E a gente acaba passando. Vai para os pênaltis também, o Corinthians não perde nenhuma. O jogador do Remo, se não me engano, o Leone, alguma coisa assim, ele perde um pênalti que o Cássio pega e a gente acaba passando. Cara, é curioso esse jogo, porque o torcedor do Corinthians tem memória curta e é engraçado como que algumas coisas elas são mudadas depois de um tempo que acontecem as partidas. Eu até sei o que você vai falar. Porque tem muita gente que defende ou defendeu a contratação de um certo treinador pro Corinthians, certo? Certo treinador que todo mundo sabe que estava nesse jogo em que envolveu uma polêmica muito grande. Um treinador folclórico, né? Que em algum momento esteve num sítio do Pica-Pau Amarelo. Teve lá.
E não era um personagem muito legal, Não, também Pica-Pau Amarelo. Malvado. Enfim, muita gente defende falando que, primeiramente, falando que esse treinador foi o grande responsável pra gente passar no Atlético Mineiro, porque muitas pessoas esquecem que não era ele, que era o Luxemburgo. E falando desse jogo contra o Remo, que conseguiu uma grande virada. O Corinthians não jogou absolutamente nada nesse jogo. Pra não ser injusto, a gente jogou 7 minutos do primeiro tempo muito bem. Que faz o gol e o Roger Guedes manda uma bola na trave de cabeça do nada. Sim. Depois disso, maluco, não acontece Foi uma nada. vergonha, foi um jogo tenebroso, horrível, contra um time da Série C, rapaziada. E o Roger Guedes, do jeito que ele estava tão iluminado e tão decisivo pro Corinthians, ele acha um gol de cabeça, um baita de um cruzamento do Fagner, ele acha aquele gol de cabeça e leva pros pênaltis. Pela dramaticidade desse jogo, pela emoção, pelo medo de ser eliminado e também pelo momento conturbado, porque foi logo numa sequência de semana do Corinthians que era só bomba, só crítica, só contratação polêmica, só confusão. Por todo esse sentimento de alívio, eu acho que a gente pode colocar ela numa nota bem ranqueada. Eu acho bem emocionante esse jogo. Eu também acho alta, só que, olhando pro Botafogo de 2008, eu não acho a do Remo melhor, mano. Eu toparia subir a do Botafogo e colocar a do Remo no 6. Principalmente porque, pelo contexto, mano, o Remo a gente consegue uma virada, foi foda, foi no último lance, mas a responsabilidade era nossa. É ridículo a bola que o Corinthians jogou. Era pra ter ganhado demais. Sim. Não precisava ter ido pros pênaltis. Mas aí do 6 você subiu do Botafogo. Subiu do Botafogo. Eu acho melhor que o do Racing, melhor que o do São Paulo. Que é uma competição mais importante e mais derradeira ali, Semifinal, né? E era zebra. A gente era muito zebra. Então eu fecho com você. Vamos subir o Botafogo ali, que tem uma lembrança boa, né, pro torcedor. E vamos deixar essa do Remo em 6, que também foi emocionante, mas o Corinthians tinha a obrigação de passar esse jogo e o jogo em si também foi um jogo muito ruim. E numa campanha que o Corinthians teve disputa de pênaltis mais emocionantes que essa. Se a gente tivesse passado jogando muita bola, estaria mais bem ranqueado. Como, por exemplo, o Corinthians Atlético Mineiro de 2023, que vai estar mais bem ranqueado que o Corinthians e Remo, porque o Corinthians amassou o Atlético Mineiro naquele dia. Também perdemos ainda por 2-0, 2 gols do Paulinho, o Corinthians também não joga nada no Mineirão. Aí quando vai pra Neoquímica Arena, o Galo, assim como o Corinthians em 2024, vem com o time reserva. Já fizemos 2-0, tamo de boa, vamos com reserva, o time dos caras é uma merda. Aí de repente o Corinthians começa a amassar o Atlético Mineiro, o Bidu faz um gol de peito numa jogadaça do Renato Augusto, que ele vê o Bidu sozinho e dá um passe magistral. E no segundo tempo não preciso nem falar, né? Gol antológico do Roger Guedes que decide a parada, vai pros pênaltis, o Cássio pega a pênalti do Hulk, o Edenilson mais uma vez erra, beijo que chama Edenilson, joga no travessão e o Batalha joga a bola lá na gaveta da Fiel pra gente poder comemorar. E o Maicon mata e, de fato essa aí é muito foda, mano. Muito foda. Eu já jogaria no 8, direto. Eu posso adiantar minha nota? Eu acho que você não vai concordar. Tu vai meter no 9, né? Eu vou meter no 9, mano. Eu vou meter no 9. Eu acho muito absurdo. Esse jogo, cara, tudo que envolve esse jogo é muito grande. Tudo bem que a gente estava falando só de disputa de pênalti, mas para falar da disputa de pênalti, a gente também tem que analisar o jogo, né? Em si, porque o jogo de futebol não resume só os pênaltis. O Corinthians, ele perde o primeiro jogo 2-0, que nem você falou, vira aqui, e é num contexto muito bizarro, porque é o Corinthians totalmente desacreditado, é o Atlético Mineiro dado como já classificado por muita gente. Tinha um time muito melhor que o nosso, inclusive. Um time muito melhor que o nosso, apesar de ter poupado. Entrou com o Patrick na lateral esquerda. O Kudê brincou naquele jogo. Não fez sentido nenhum aquela escalação. O Corinthians, ele faz o seu melhor jogo em 2023 de futebol jogado. A sua melhor apresentação. Se a gente falou que contra o Remo foi horrível, contra o Atlético Mineiro o Corinthians comeu a bola. Jogou muito. Era pro jogo ter acabado no tempo normal. O Fagner quase faz 3-4-0. O Yuri Alberto desperdiça umas 2-3 chances. O Fausto Vera perde um gol de cabeça inacreditável, que ele cabeça no meio do gol. O Yuri manda 2 na trave, inclusive, nesse jogo. Verdade. O Fausto Vera manda uma na trave também. No mesmo lance do Exato. Yuri, né? E o Fausto perde um gol de cabeça no final também, que ele sobe sozinho. É isso que eu tô falando, é. Ah, você falou? E fora o contexto também, de além do Corinthians ter jogado muito, além de ser contra um adversário grande, que é o Atlético Mineiro, e difícil, de ter virado um 2-0, a gente teve um dos gols mais bonitos da Neoquímica Arena do Roger Guedes. Foi um gol antológico que levou a partida para os pênaltis. Teve também o momento do Paulinho perder um gol no finalzinho do jogo, que foi desesperador. Que inclusive ia transformar o Roger Guedes em vilão. Porque ele prende a bola, muito mais do que deveria, poderia ter soltado, só que ele foi fominha, perde a bola, sai o contra-ataque, ele tenta fazer a falta 2 vezes, não consegue e graças a Deus o Paulinho joga a bola pra cima. E eu acho que todos esses acontecimentos, fora também a disputa de pênaltis, ter pego um pênalti do Hulk, que é muito bom, o Corinthians ter cobrado muito bem, de ter sido emocionante,
E também do fato de, cara, a última cobrança do Maicon ali, aquela encarada no goleiro, aquela forma de comemoração, eu acho muito impactante. Foi um dos jogos que o corintiano mais comemorou no ano passado, foi um dos jogos mais sofridos, uma das melhores viradas que eu já vi do Corinthians, um dos jogos mais marcantes que eu estava no estádio. Eu acho que esse jogo pro Corinthians, de um 2023 tão caótico, é um que a gente pode colocar num vidrinho e separar de momentos especiais. Você já me convenceu, irmão. Pra mim é 9. Você já me convenceu porque esse jogo, assim como esse do São Paulo de 2018, eu acho que o do São Paulo mais, mas esse jogo vai ficar marcado na história pra sempre. E eu acho injusto colocar ele na mesma aba do Santos, porque o Santos foi foda, só que é um jogo que a gente não jogou nada. Em compensação, esse é um jogo que a gente jogou muito, então merece também uma nota mais alta. América Mineiro 2023, quartas de final, mais uma vez vamos falar de Copa do Brasil aqui. Eu acho muito pica também. É muito da hora. A gente perde de 1-0 na ida. Na volta a gente mete um 3-2. E assim, um jogo que era pra ter acabado no tempo normal também. O Corinthians consegue fazer 1-0 só no segundo tempo com o Renato Augusto. Aí depois na sequência a gente faz o 2-0 com o Yuri Alberto. A gente toma um empate num golaço do Benítez. Aí na sequência já no escanteio o Roger Guedes empata. E mais pra frente no jogo, numa jogadaça do Benítez mais uma vez, eles empatam o jogo. E é o jogo, fatídico jogo, que Matias Rojas estreou pelo Corinthians jogando bola pra caralho. Um jogo de Messi, né? Parecendo Messi, pô. A estreia mais... A quase melhor faz estreia o da gol do história do meio futebol. campo, coloca o Roger Guedes numa condição maravilhosa pra finalizar no primeiro tempo, que ele acaba cabeçando na trave. Dá um carrinho espetacular numa cobrança de escanteio que ele volta pra marcar e mata a jogada dos caras. Foi o jogo que a gente falou que o Matias Rojas ia ser ídolo do Corinthians, pô. Que ele chegou jogando toda a bola do mundo. Fora que ele cobre o escanteio pro gol do Roger Guedes, né? Que o Gil desvia e o Roger Guedes faz o gol. Também cara, é um jogo muito da hora, mas que fica um sentimento um pouquinho ruim, porque era pra ter matado no tempo normal. Se fosse no tempo normal, acho que a gente lembraria com mais carinho desse jogo, porque o Corinthians de fato jogou pra vencer no tempo normal. O América Mineiro não deu trabalho pro Corinthians, foram os 2 gols e só. O resto do jogo, o Corinthians tomou conta do jogo de fato. E aí nos pênaltis, realmente, o Corinthians vai muito bem. Acho que o Watson perde pro Corinthians só e o Cássio acaba pegando 2. Pega do Paulinho Boy, aqui ele tenta atrasar e o Cássio, obviamente, foi muito fácil. E aí depois ele pega também do Benítez, que dá uma puta cobrança. Que ele cobra forte no meio, o Cássio pega. E o Benítez também, que vira o demônio contra o Corinthians, e o Cássio foi muito bem. Esse jogo contra o América Mineiro, eu tendo a discordar de você numa questão. Eu também acho que se tivesse passado o tempo normal, seria mais fácil. Seria mas já que a memorável, gente eu acho. Eu não acho, porque já que a gente tá numa nota fiel de avaliar tipo, as disputas de pênaltis, eu acho que o fato do jogo ter sido sofrido e maluco do jeito que foi, dá um lance de muito mais dramaticidade e muito mais emoção para esse jogo. Se o Corinthians entra nessa partida e aquele gol do Rojas absurdo sai, o gol de um chute do Roger Guedes no primeiro tempo sai, os 2 gols ali no segundo tempo saem, não sai um deles, sei lá, o jogo acaba 4-0 pro Corinthians, o América não fazendo nada, ia ser um jogo completamente fácil que a gente ia comemorar, mas falar, pô, passamos tranquilo. Esse jogo, o tanto que eu fiquei nervoso, o tanto que eu fiquei angustiado, o tanto de ansiedade que eu tive durante essa partida foi uma das que eu mais tive no ano, assim. Eu acho que junto com o Atlético Mineiro foi os 2 jogos que eu mais tive ansiedade ali. E contra o São Paulo também na semi. Porque foi muito maluco, cara. Era o Corinthians fazendo, a América diminuía, era o Corinthians de novo, a América diminuía. Esse sentimento de, pô, não vamos ganhar nunca, não é possível, esse medo, eu acho que deu um tom maior pro jogo. Porque senão ia ser uma vitória fácil contra um time sem expressão nenhuma, que era o Lanterna do Campeonato Brasileiro, numas quartas de final. Ia ser um jogo que a gente colocaria num 5, num 6. Pelo contexto, pela emoção, pelas viradas e pelo medo que a gente tava, pelo alívio depois do jogo, e ainda mais de ter passado numas quartas de final, eu acho que ele sobe bastante degrau. Eu acho que é um jogo que fica emocionante e eu deixaria ali talvez num 7, talvez se quiser mudar um 6, mas eu ficaria entre esses 2. Eu acho que eu jogaria no 7. Eu acho que o 7 fica justo pra ele. Eu acho que não... Pela emoção, não pela grandeza, pela emoção. Pra cima justamente pro seu América Mineiro, que realmente ficou um pouco nesse sentimento de que, pô, tinha que ter matado o jogo antes. Pelo que o Corinthians jogou. Não só pelo América, mas por ser o América, também acaba tirando um pouco desse peso. Se fosse um time grande nesse mesmo contexto, acho que talvez a gente lembraria com um pouco mais de carinho desse jogo. Estudiantes, 2023, outro jogo inacreditável. Eu já posso jogar no 8, junto com o Santos? Que tem um paralelo perfeito um jogo com o outro. Sim. São 2 jogos que é inacreditável, ninguém explica. A gente ganhou em Itaquera 1-0 gol do Gil, aí chega lá, a gente toma um gol com 1 minuto de jogo, e o resto do jogo inteiro, a bola bate na trave 4 vezes. E o Cássio pega tudo e o Lucas Veríssimo tira tudo.
Foram 3 jogadores que jogaram nesse jogo. A trave, o Cássio e o Lucas Veríssimo. O resto, não sei nem o que estavam fazendo lá. Foi o melhor desempenho da trave num jogo do futebol. Na história, pô. A trave só Fora nos pênaltis, que acertaram vezes. a trave 2 vezes e o Cássio pega outro. Então, assim, é o jeito Corinthians, cara. É o jeito inacreditável. Vai pros pênaltis, o Cássio resolve. Porque o Cássio é maravilhoso, pô. Eu tenho 2 sentimentos sobre esse jogo. Um Pânico. que eu tenho vontade de colocar no 8, no 9 e outro que eu tenho vontade de colocar no 0, irmão. O meu Porque sentimento esse também, jogo pô. é um dos jogos que eu mais fiquei com raiva, que eu mais xinguei nos últimos anos. Eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muita ansiedade durante esse jogo, porque é inacreditável, velho. O Corinthians foi atropelado. O Corinthians foi mais atropelado que quando foi contra o Santos. O Corinthians foi amassado. Ó, o que fizeram com o Corinthians. Moeram, cortaram, fizeram um patê do Corinthians e passaram no pão e comeram. Foi isso que fizeram com o Corinthians. Destruíram o Corinthians. E mesmo assim a gente passou, inexplicavelmente. O Cássio fez uma partida espetacular, a trave também, e concordo que o Veríssimo também fez uma partida muito boa. Nos pênaltis a gente teve competência, até porque o time do Corinthians, isso a gente não pode reclamar. Teve eliminação contra o Ituano no Paulista, mas esse último elenco do clube, que disputou 22, que disputou 23 e até que está agora disputando 24, é um clube que na hora de cobrar pênaltis se mostrou ter uma cabeça muito boa e muita eficiência para bater. O time do Corinthians, por todos os defeitos que tinha, sempre foi muito bem nos pênaltis. Por ter o Cássio, que é um gigante, é um cara que garante pelo menos uma. É muito difícil lembrar de uma cobrança de pênalti, o Cássio não pega nenhuma. Normalmente ele pega pelo menos uma. E isso já dá uma vantagem, fora que os cobradores do Corinthians sempre foram muito eficientes. Mas é um jogo... Dá até negócio de lembrar aqui, velho. É um jogo completamente desesperador. Tô tremendo a perna aqui embaixo da mesa, pô. Mas eu fecho colocar no 8 pelo contexto, por ser umas quartas de final contra um adversário muito difícil. Eu acho que o Estudiantes viria forte para chegar numa final. Seria um jogaço se passasse contra o Fortaleza. E o Corinthians conseguiu eliminar um dos candidatos ao título fora de casa, depois de suportar 90 minutos terripilantes, 90 minutos de pânico, avassaladores do time adversário. E também esse foi o jogo que o Corinthians se tornou o único time brasileiro a eliminar na Argentina Estudiantes, Racing, Boca, River, News Old Boys. É o único time que já conseguiu eliminar todos esses gigantes da Argentina e jogando lá, que é mais impressionante ainda, e a gente que reclama tanto do Corinthians jogando fora de casa. Então uma nota 8 está mais do que justo pelo milagre que foi. E vamos para o último, Grêmio 2024, o Hugo Neneca tá ali, o craque do jogo. E, cara, o que eu tenho pra falar desse jogo? A gente passou com o time reserva, de um time extremamente chorão do Grêmio, de uma torcida extremamente chorona do Grêmio também. Tá mordido com a gente, hein? E a gente conseguiu passar com o time reserva, jogando bem, jogando melhor que os caras, no segundo tempo dando um nó neles. E nas cobranças de pênalti foi espetacular, pô. Foi uma delícia assistir os caras jogando a bola lá na arquibancada. Foi uma delícia, mas eu acho que vamos ter que mudar a nossa lista. Eu acho que vai ter que mexer alguma parada aí. Porque assim, sem desmerecer essa classificação contra o Grêmio, foi épico, foi pros reservas, foi fora de casa, ninguém imaginava que a gente ia passar. Em questão de história, é uma das que deveria estar lá em cima, porque o Corinthians fez história agora, ainda mais por tudo que passa. Mas como que a prioridade do Corinthians nesse momento é o Campeonato Brasileiro, eu não consigo enxergar que a boa parte da torcida do Corinthians estava focada nesse jogo como se fosse a vida. A vida do Corinthians é o Campeonato Brasileiro nesse momento. Então é um campeonato que a gente passa que acabou ficando um pouco em segundo plano. E é umas oitavas de final, não é contra um rival, é um jogo que a gente joga bem, é um jogo tenso, mas não é tão tenso que nem os que estão no 8. Então, cara, eu acho que a gente vai ter que descer assim um pouco, porque é muito bom, é muito histórico, mas não teve a importância que teve outras dessa daí. Eu concordo que não cabe no 8, mas também não cabe no 4. A gente vai ter que mexer Não. numa parada aí. Eu acho melhor que as do 5. Melhor. Do 6... Putz... Eu acho que é parecido com os do 6. Os do 7, o Botafogo é melhor, o Palmeiras é melhor e o América Mineiro não sei, acho mais ou menos parecido. O América eu acho melhor também. Do Remo, eu acho que pelo... Putz, parecido. Ó o que eu faria. Racing meio parecido. Eu passaria alguma dos 7 que a gente vai definir pro 8. Alguma do 6 pro 7, eu jogaria no 6. É, exatamente isso. E eu passaria as que estão no 6 ali. Ó, do 7 pro 8, eu acho que tem que ser do Palmeiras. É do Palmeiras ou do Botafogo. Só que a gente acabado de colocar do Palmeiras acima do Botafogo. Vamos passar do Palmeiras, vai. É clássico, é semifinal.
É muito bom ganhar dos caras. Vamos passar pro 8. Aí tem que passar uma pro 7. Remo, Racing, São Paulo. Eu acho que o do Racing não. Eu fico entre Remo e São Paulo. Só que essa não cabe no 7? A do Grêmio? É. Por mais que o foco no Brasileirão, e eu vou ser meio hipócrita porque eu acabei de falar que não é o nosso foco. Mas é um jogo mais difícil do que Remo. É um adversário muito mordido, é fora de casa e é uma dificuldade muito grande, porque era reserva. E pode ser que vire uma chavinha aí pro Corinthians. Pode ser uma virada de chave pra gente. É o momento que a gente precisava de uma alegria que há muito tempo a gente não tinha. Cara, é que olha em comparação com o do Remo. São 2 jogos de... Aliás, o do Remo não é de oitavas. Um é terceira fase e outro é de oitavas. Mas eu acho o do Remo mais da hora. Pelo jogo, porque teve gol no final, pelo menos a emoção acaba ficando maior. A gente teve que reverter um placar. Contra o Grêmio a gente teve que segurar um 0x0. E ainda era o foco nos pênaltis, e nos pênaltis, querendo ou não, ficou fácil. O Grêmio deixou fácil pra gente. A gente cobrou 3 pênaltis e passou. Então pode ser. Vamos fazer isso. Vamos passar do Remo pela emoção, rapaziada. Pelo que foi o contexto em si. Porque o Grêmio claramente é um adversário maior e tem uma rivalidade maior, né? Do que contra o Remo. Mas, cara, pelo fato do momento ser o brasileiro e do torcedor nem conseguir estar aliviado, assim, o torcedor nem conseguir estar feliz porque já pensa preocupado pro jogo contra o Bragantino. A gente tá gravando na sexta, né? Não saiu ainda o jogo contra o Bragantino, a gente não sabe o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, acho que por todo esse aspecto tem que ficar no 6. E agora vamos definir o nosso 0, que eu acho que já tá definido, né? Tá definido. Tá definido. Você topa comigo aqui subir o Audax pro 2, Pato no 1 e Flamengo no 0? Top. Então vamos lá, vamos comentar sobre o Pato primeiro. Que assim, a gente empata em 0x0 os 2 jogos, aí chega lá no Sul e o Edenilson perde pelo Corinthians, mais uma vez Edenilson em Copa do Brasil, batendo pênalti, mostrando que ele realmente é. Mas acho que o Alessandro também perde, não lembro se é ele, mas é o Alessandro. E aí chega na última cobrança, o Pato faz o que faz contra o Dida, que eu não preciso nem lembrar vocês o que acontece. Então assim, é justíssimo a nota 1, é justíssimo segurar pro 0, porque você perder dessa forma deixa muito mais doído, cara. Você perder porque um jogador é displicente e não tem entendimento de onde ele tá, porque ele claramente não sabia onde ele tava, eu acho que a nota 1 ou segurar pro 0 tava ótimo. Mas a do Flamengo fala por si só e eu prefiro nem comentar muito sobre a do Flamengo. E vocês tenho certeza que sabem o porquê. Eu também não vou comentar muito, só que é exemplificado porque é título, é fora de casa e foi um dos piores dias da nossa vida. Então, de disputa de pênalti foi o pior momento que eu tive. Então, o 0 tá bem colocado. E agora eu vou falar de coisa boa, velho. Vamos falar de coisa boa. Paulistinha Day 2018 e Boca Juniors 2022. Eu acho muito difícil definir o 10 desses dois. É muito difícil. O Palmeiras 2018, clássico, casa deles, campeonato paulista mais da hora que eu já vi o Corinthians ganhar. Da forma que foi ainda, Rodriguinho fazendo gol lá e nos pênaltis, pegou do Dudu e do Lucas Lima, que coisa maravilhosa. Era os dois que tinha pegado, os 5 que cobraram, era desses dois que tinha que pegar. O Maicon ainda bate, faz o dele. Romero bate muito bem. Zidanilo coloca a bola no ângulo. O Luca bate, grita que nem um maluco. O Fagner perde como sempre, mas tudo bem. E aí você vai pro jogo contra o Boca, que assim como Estudiantes e Grêmio não e Santos, desesperador. É mais inacreditável, mano. O Corinthians foi com 13 desfalques pegar o Boca Juniors na Bomboneira depois de empatar 0x0 aqui. Chegou lá, jogou com o time o que tinha. Jogou com o que tinha, porque não tinha nada pra fazer. Mantuan machuca e sai. Um dos jogadores mais importantes do time naquele momento machucou e saiu. João Vitor, pilar, melhor zagueiro que o Corinthians tinha, machuca e sai também. E o Corinthians termina o jogo, se eu não me engano, com 4 zagueiros em campo, 3 laterais esquerdos, 2 volantes, um meio e um atacante. E sendo que o atacante do Corinthians... Dois atacantes. Não tem meia. São 3 volantes e 2 atacantes. Giovani e Roger Guedes. Giovani, que tinha acabado de subir da base. Cara... É muito difícil decidir agora. Eu já tenho meu voto. Não sei se você tem o seu voto. Não tenho. Pode falar aí. Eu vou dar um argumento pra gente definir. Qual que é mais difícil de acontecer? Boca Juniors. Qual que é mais um feito histórico? Boca Juniors. Só que, no futebol, o que fica pra eternidade são títulos. E o Corinthians foi eliminado pro Flamengo nas quartas, passou do Boca e ficou por isso. Eram umas oitavas de Libertadores. A gente não passava, é bem verdade, há 10 anos para as quartas. Era um ano muito complicado, muito emocionante e foi uma história gigantesca. Só 2 times eliminaram
o Boca Juniors, 2 times brasileiros eliminaram o Boca Juniors na La Bombonera, na Libertadores. Em qualquer competição. Só 2 times na história brasileiros eliminaram o Boca competições Juniors sul-americanas. Corinthians e Santos do Pelé. Isso fica bem claro. O Corinthians de 2022 e o Santos do Pelé. Só que, cara, é muito histórico. Todo o contexto de vários jogadores fora desse jogo, todo o contexto do Benedetto ter perdido um pênalti durante a partida, de ter perdido outros 2 gols claros, do Corinthians não conseguir passar do meio campo. De ter jogado a bola na lua também na cobrança de pênalti. Dos pênaltis de ter sido muito emocionante. Foi a disputa de pênaltis mais emocionante. O Corinthians sai atrás. O Cássio pega um. E aí depois, na sequência, Bruno Melo e Raul Gustavo perdem os 2. O Corinthians começa na frente e depois logo ele sai na frente, era só o Benedetto fazer que acabou. Ele joga a bola no segundo andar da Bombonera e o Roger Guedes bate o pênalti mais bem cobrado que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Nunca vi nada daquela forma. E depois você vai passando e o que acontece? Piton cobra e quase erra. O Rony dá um dedão no meio do gol. O Gil Goiaba vai cobrar. Nossa. Cara, quem sobrou daquele jogo pra cobrar pênalti, se eu não me engano, foi o Giovanni e o Cássio. Eu não lembro se teve mais alguém, provavelmente mais um não deve ter cobrado, mas foi quem sobrou, velho. Tá ligado? Como você vai explicar você ter passado do Boca? Um Boca muito forte, mano. Não é aquele Boca Juniors, mas era um Boca muito melhor que a gente, velho. Muito melhor. E o Corinthians de Vitor Pereira conseguiu fazer isso, pô. E num jogo, num roteiro, mano, bizarro. E assim, lá na Bombonera, num ano que teve muitos casos de... Não vamos comentar aqui, né, mas casos recorrentes na Argentina de preconceito. Então foi um ano que, assim... Criou-se uma rivalidade com o Boca. Criou uma rivalidade na primeira fase. Eliminar o Boca ali foi a maior satisfação que o Corinthians poderia ter. Foi um feito totalmente histórico. E eu acho que se tivesse 2-10, a gente poderia compartilhar, porque é a disputa de pênaltis mais heróica da história do Corinthians, essa contra o Boca Juniors. Esse jogo é um milagre, mano. Sem dúvida. É o maior milagre. É um dos maiores milagres da história do Corinthians. Mas eu sigo com a minha opinião de colocar essa no 9 com muita dor no coração. Se quiser, a gente até coloca no 9 ali o primeiro do 9, para deixar bem claro. Mas... Pô, rapaziada, clássico, rival, e o querendo ou não, o que fica marcado na história, o que fica no museu, o que fica para a eternidade no futebol são títulos. E o Corinthians não ganhou um título eliminando o Boca Juniors, estava nas oitavas ainda, por mais que tenha sido altamente heróico, histórico e maravilhoso, mas o Corinthians ganhou um título no Allianz Parque, virando num jogo totalmente desacreditado, numa campanha heróica também, ganhando nos pênaltis, também com o Dudu, Lucas Lima perdendo, é muito gratificante também. E eu acho que tem que ser o 10, porque foi um título e foi um título muito marcante. Eu vou concordar com você, vou deixar no 10, concordo com o que você falou. E também vou além, que cara, apesar do Boca ter sido um jogo muito foda, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu não chorei quando a gente ganhou no Allianz Parque, mas chorei feito uma criança quando a gente passou do Boca. Nós choramos os 2. Só que a cartilha do corintiano, nasceu um corintiano, ele vai pra sempre aprender. Nasceu um corintiano hoje. Ele vai aprender que o Corinthians foi campeão no Allianz Parque da forma que foi. Da forma direitinho como tudo aconteceu. O jogo contra o Boca não é prioridade ele saber. O jogo contra o Palmeiras ele vai precisar saber. Isso é a história do Corinthians, vai ficar marcado pra sempre. O jogo contra o Boca pode até ser que alguém esqueça aqui ou ali por não ter sido uma campanha de título, não ter sido um jogo que acabou sendo tão marcante assim fora de disputa de pênaltis, apesar de todo o contexto. Mas o Paulista de 2018 vai ficar marcado na cabeça de todo mundo pra sempre. O Paulistinha Day vive e ainda sangra. Até pelas polêmicas, até por tudo. É o que dá repercussão até hoje, cara. Repercussão até hoje. O Paulistinha Day 2018 foi um dos melhores dias da nossa vida. Chupa Palmeiras. E aproveitando o clima de Copa do Brasil, estamos classificados, eles não. Uma delícia colocar isso aí no 10. Corinthians campeão em 2018. Então é isso, rapaziada. Tá aí o Nota Fiel entregue. Ficou muito longo de hoje, mas é porque tinha muita cobrança de pênalti. A gente gostou muito de falar. 8 derrotas em cobrança de pênalti, 18 vitórias. Foi muito gostoso fazer isso aqui. E deixa aí nos comentários também o que você achou dessa lista. Qual é o seu top 3, dos que você viu, dos que você não viu. Se você concorda com essa lista, o que você faria diferente. Deixa seu like, se inscreve, acompanha a gente nas outras redes sociais. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.